Olá, pessoal, tudo bem com vocês aí? Eu espero que estejam muito bem. A gente vai dar continuidade na segunda aula sobre a nossa queridíssima Lei de Proteção à Violência Familiar e Doméstica contra a Mulher, a nossa querida Lei 11.340 de 2006. E, como eu havia dito, a gente vai iniciar hoje por uma segunda parte, tá? Que é, vamos lá, o início propriamente da lei, prevista lá no artigo. Deixa eu achar o artigo aqui que eu me encabulei aqui. Artigo 5º. Eu falei para vocês, aqui os vídeos são raiz, né? Eu acabei colocando aqui a hipótese, mas coloquei as situações, né, as disposições gerais e acabei não colocando o artigo, né? E não tem como gravar tudo, né, gente? A gente esquece, não tem como lembrar de todos os artigos. Então, assim, gente, a gente vai iniciar agora nas disposições gerais da lei, tá? O que traz as disposições gerais? Ela traz uma explicação que vai te nortear para a lei toda. E aí vocês acompanhem aí comigo que a lei ela é bem clara em dizer o quê? Que violência contra... Eu tô com um gato brincando aqui do lado com um negocinho. Eu acho que eu vou... Deixa eu vou pausar o vídeo e tirar aqui, porque senão vai ficar fazendo barulho, tá? Só um pouquinho. Aí, vamos continuar. Falei para vocês que eu tenho gato, né? E aí, o que tiver de coisa por aí, eles vão brincando e aí às vezes faz barulho aqui. Mas vamos lá, galera. Vamos continuar então. Para essa lei, violência doméstica e familiar contra a mulher, gente, é qualquer ação ou omissão que vá se basear em gênero, né? Qual é o gênero que a gente está falando? Gênero mulher, gênero feminino. E seja, qualquer ação ou omissão que lhe cause o quê? Morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, também dano moral ou dano patrimonial, tá? Então, aqui o artigo 5º, ele trouxe o que pra gente? Isso é violência doméstica contra a mulher, tá? Essas são as hipóteses de violência, tá ok? E aí ele vai dizer o que para nós aqui? Para que mulheres vai se aplicar a Lei Maria da Penha? E aí ele se divide em 3 incisos. O primeiro inciso vai dizer o quê? Vai se aplicar para as mulheres que estão em âmbito de violência doméstica. E aí, qual que é esse âmbito? O que compreende esse âmbito? Um espaço onde há um convívio permanente de pessoas, seja elas com vínculo familiar ou não, tá? Inclusive as esporadicamente agregadas. Então, dentro de uma residência, está morando determinadas pessoas ali, vem, mora um primo, vem, mora um parente ou mora um amigo, tá? Mesmo que tá esporadicamente naquele local. Elas estão vivendo naquela unidade doméstica, tá? Então, se essa mulher for vítima dentro daquela unidade doméstica, vai se aplicar a Lei Maria da Penha. Segundo inciso, segunda hipótese, fala em âmbito da família. Então, essa mulher que estiver no meio desse seio familiar, tá? E o que é a família? O espaço é uma comunidade que compreendida por indivíduos que são ou se consideram aparentados, tá? Unidos por laços naturais, ou então por afinidades, ou mesmo por vontade expressa. Então, aqui a gente está falando em âmbito familiar, tá? O que são os esporadicamente que a gente fala aqui, por vontade expressa, né? É aquela pessoa com que você vai unir laços afetivos, então por um meio de vontade expressa, seja ele por afinidade, aí quando a gente fala por afinidade, a gente pode falar em cunhado, né, cunhada, ou seja, é uma característica muito ampla de família, é o tio, é a tia, tá? Então, a vítima que for
uma mulher que for vítima do seu tio, da sua tia, do seu primo, né? Então, para vocês verem como esse conceito de família ele é muito amplo, tá? E aí, o terceiro inciso, muito importante, em qualquer relação íntima de afeto, o qual o agressor conviva ou tenha convivido, independente de coabitação. Gente, isso é muito importante, tá? Violência doméstica é para homem, né, ou mulher que tenha se envolvido com outra mulher, porque aqui a gente coloca o relacionamento homoafetivo também, tá? A única coisa que a lei cobra é que o sujeito passivo da lei seja mulher, tá? Mas o sujeito ativo ele pode ser tanto mulher quanto homem. A pessoa pode ter terminado já o relacionamento há um determinado tempo e esse ex ou essa ex vir incomodar, né, vir ameaçar, e essa mulher precisar, por exemplo, de alguma proteção da lei, mesmo que seja ex, ela tem direito, tá? A lei, ela dá essa amplitude. Tá, mas ele era só um namorado, ele não convivia junto comigo, ele não morava na mesma casa. Não importa. Havia uma relação íntima de afeto. Então, nesse caso, o que a lei fala é isso. Essa relação tem que ter pelo menos uma relação íntima, tá? Eu fiquei com a mulher uma vez. Daí não houve uma relação íntima de afeto. Você ficou com a pessoa uma vez. Agora, estava ficando com ela algumas semanas, né? Como se diz, já tinha aquela relação ali entre os dois, aí se configura para a Lei Maria da Penha, tá? Então, o artigo 6º, ele traz um item muito importante, tá, gente? Violência doméstica contra a mulher, tá? Violência doméstica e familiar é uma das formas de violação aos direitos humanos. Então, olha como que o nosso legislador comparou a violência doméstica, tá? Como uma violência que se equipara à violação de direitos humanos. Muito importante isso. A gente vai entrar agora numa segunda etapa, tá? Vocês acompanhem comigo aí na tela. Só ele acabou pulando. Meu Deus do céu. A prof aqui tá só um pouquinho perdida nos slides, né? Ela vai clicar, ela se atrasa, dela clica errado. Eita! Vamos, vamos lá. Gente, as formas de violência. Essas formas de violência, elas despencam em prova, tá? Por quê? Se acredita, quando a pessoa não lê a lei, não conhece a lei, que a forma de violência seria a forma física, tá? Mas o artigo 7º da lei, ele é bem claro em dizer que existem cinco formas de violência. Vamos comigo, gente? Violência física, violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial e violência moral. Bora de novo para decorar. Violência física, violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial e violência moral. E agora a gente vai dissecar as 5 formas de violência. Por quê? Como é que cai na prova? Vai cair lá, é uma hipótese de violência contra a mulher, a violência moral. Daí vai lá o autor colocar as formas de violência psicológica como sendo uma violência moral. Então ele vai trocar esses conceitos. Por isso, vocês precisam saber o que abrange cada violência e a gente vai começar agora, ok? Violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade ou a saúde corporal da mulher. A gente está falando em que lesões corporais, feminicídio, por exemplo, tá? Então, tem que ofender a integridade ou a saúde corporal dessa mulher para ser física. Um conceito bem tranquilo, né, gente? Bem sucinto. Agora a gente vai para a violência psicológica. Aí já é um conceito mais amplo, tá? O que é violência psicológica? Qualquer conduta que vá causar dano emocional ou diminuição da autoestima da mulher, ou que lhe prejudique, lhe perturbe o seu pleno desenvolvimento.
essa violência, ela tem que visar a degradação. Essa pessoa, ela tem que querer controlar as ações dessa mulher, ela vai querer controlar os comportamentos dessa mulher, as crenças que ela toma, quais são as decisões da vida dela, e ele vai fazer isso como? Ou a mulher, né, num relacionamento afetivo, vai fazer isso como para a vítima? Vai fazer por meio de ameaça, de constrangimentos, humilhação, manipulação, vai isolar essa mulher, vai fazer uma vigilância constante dessa mulher, vai ficar perseguindo essa mulher. E aí a gente fala em perseguição física ou virtual, tá, gente? Por meio de mensagens, não é? Por meio de insultos, ficar insultando essa mulher de maneira recorrente, chantageá-la, né? Violar a sua intimidade, né? A ridicularização, você ridicularizar essa mulher em frente às pessoas ou numa rede social, explorá-la, limitar o direito da mulher de ir e vir, né? Ou qualquer outro meio, gente, que lhe cause um prejuízo à sua saúde psicológica e à autodeterminação. Olha que amplo é esse conceito. Então, vocês precisam lembrar o quê? Que a violência psicológica está intimamente ligada com o desenvolvimento psicológico dessa mulher, com um dano emocional e com diminuição da autoestima, tá? Lembrem dessas palavras aqui, tá bom? Vamos seguir agora para terceira forma de violência contra a mulher. Qual é ela? Violência sexual. Tá, o que é a violência sexual, prof? É o estupro? Sim, também. Tem um rol muito grande aqui que o legislador trouxe como sendo uma violência sexual. O que o legislador trouxe aqui, gente? Constranger essa mulher a presenciar ou a manter ou ainda de participar qualquer relação sexual não desejada, tá? E quando a gente fala em constranger, é por meio de intimidação, por meio de coação, por meio de ameaça ou por meio do uso da força, tá? Que induz essa mulher a fazer o quê? Comercializar, tá? O seu corpo, ou também de qualquer outro modo, essa pessoa, né, essa pessoa na relação doméstica e familiar que proíba a sua parceira de usar qualquer método contraceptivo, forçar essa mulher a contrair matrimônio, forçar essa mulher à gravidez, ou forçar essa mulher ao aborto, ainda forçá-la à prostituição também é violência sexual, gente. E aí, seja ela por meio de coação, de chantagem, de suborno ou qualquer forma de manipulação. Gente, violência sexual é qualquer forma que anule o exercício dessa mulher de exercer o seu direito sexual e reprodutivo. Então, olha que amplo que é a violência sexual. Tá? Vamos seguir para a violência patrimonial. Gente, é entendida como qualquer conduta que vai configurar o quê? Uma retenção, uma subtração ou uma destruição total ou parcial dos seus objetos. E aí, quando a gente fala em objetos dessa mulher, a gente está falando nos instrumentos de trabalho dela, a gente está falando dos documentos pessoais dela, dos bens que ela tem, de valores, né? Valores aí em espécie, dos seus direitos, de todos os seus recursos econômicos, tá? Então, olha que amplo, por quê? Por que toda essa amplitude? Porque na hora da raiva, muitas vezes esses homens destroem carro, documentos dessas mulheres, então tá dentro da forma de violência patrimonial. E a última, que é de uma maneira mais simples, é a violência moral, que é o que, gente? O legislador trouxe como a conduta que vai configurar calúnia, difamação ou injúria, tá? Essa calúnia, essa difamação e essa injúria, ela tá prevista no nosso Código Penal, lá nos crimes contra a honra, tá? Que eu vou fazer uma diferenciaçãozinha aí, só para dar aquela relembrada, né? E para quem não sabe, a gente vai estudar isso em direito penal, mas só para mais ou menos saber a diferença, tá, gente? Calúnia é o que envolve crime. Então é você mentir, é você dizer que aquela mulher cometeu determinado crime, mas ela não cometeu, tá? Então eu tô mentindo,
né? Eu tô falando uma coisa que não é verdade sobre essa mulher, mas que se configure crime. Eu disse que essa mulher roubou determinada coisa, ou eu disse que ela furtou determinada coisa, ou eu disse que ela matou alguém, ou que ela lesionou alguém. Então, eu estou imputando para essa mulher um fato que é crime. Isso é calúnia. Lembrem, C de calúnia, C de crime. Difamação. Difamação é você relatar situações, tá? É você contar uma história sobre essa mulher, mas uma história que é mentira, tá? Essa história, ela é mentira. É uma história mentirosa, mas não é uma história que se configure crime. Ah, essa mulher foi lá em determinado lugar e deu um chifre no marido. Gente, chifrar o marido, né? Como diz, né? Então, ou chifrar a mulher, né? Olha o termo que eu estou usando aqui, meu Deus do céu. Essas relações extraconjugais não são crimes, tá? Mas, então, se não é um crime e ela está contando uma história, essa pessoa está contando uma história sobre essa mulher, a gente está falando da difamação. E o que é injúria? É a honra subjetiva. São palavras que ofendem a honra dessa mulher, a autoestima dessa mulher. Você chamá-la de nomes pejorativos como puta, vagabunda, gorda, são insultos à, à sua personalidade, mas são insultos subjetivos, tá? Porque ofendem a honra dela. Então não é você inventar alguma situação. São palavras que essa mulher se sinta ofendida, né? Então, só para situar vocês aí no que é cada crime, tá? E são 3 crimes que são previstos lá no título, que é contra a honra. A gente vai parar por aqui, tá? Espero que você tenha gostado. Se você gostou dessa aula, gente, se inscreve aqui no meu canal, aciona o sininho aí para não perder nenhuma aula, porque amanhã a gente volta com a Lei Maria da Penha e aí a gente vai falar de todas as medidas de assistencialismo. Quais são as medidas de assistência, as medidas integradas de prevenção que se dá para essas mulheres que estão sendo vítimas de violência doméstica? Então, vem comigo, não se esquece, amanhã tem aula, tá? E aí, se você gostou, dá um like aí nesse vídeo também, tá bom?